ppm e diluição. Esse é o tema da nossa aula e faremos também a correção da atividade 7. Então, veja, quando a concentração de uma solução ela é dada em valores extremamente pequenos, costuma-se utilizar a unidade de medida partes por milhão. Então, parte por milhão indica quantas partes de soluto em massa ou em volume existem em 1 milhão de partes da solução, também em massa ou volume. Nós podemos representar ppm como sendo 10 elevado à sexta, que equivale a 1 milhão. Quando eu falo que a unidade de medida do meu soluto ela é em gramas, logo, a unidade de medida da solução também será em gramas. Se eu relaciono em, por exemplo, como litros, então aqui também será como litros. Então, veja que é uma parte de soluto em massa ou em volume para 1 milhão de partes da solução, também em massa e em volume. Então, nós podemos dizer que o ppm, ele mostra quanto do soluto nós temos em um total, que é aqui a solução, de 1 milhão de partes dessa minha solução. As principais representações que nós temos do ppm em unidades de medida, ó, massa de soluto para massa de solução. As principais unidades de medida que aparecem é a relação entre a massa do meu soluto em miligramas para a massa da minha solução em quilogramas. Mas veja, também podemos relacionar massa-volume, em que, em uma determinada solução. Por exemplo, que são formados, quando são representados massa por volume, é quando são formados por soluto sólido dissolvido em um solvente líquido. E aí nós costumamos relacionar essa relação de massa-volume, que é o que mais aparece para nós. Então, o segredo de trabalhar com ppm é considerar ppm como miligramas por litro. Então, se eu disser que eu tenho 10 ppm, eu vou ter, então, 10 miligramas por litro. Isso daqui quer dizer o quê? Que em 1 litro de solução, eu tenho 10 miligramas de soluto. É isso que essa relação massa-volume, ela nos indica. Sabendo-se disso, nós vamos à correção das primeiras atividades, questões da atividade 7, que estão relacionadas justamente com essa unidade de medida ppm. Então, vamos aqui à correção da questão 1 da atividade 7. Ele diz: a padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais que 5,010 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então, veja a relação que ele fez, Ele nos deu aqui, falou que em 1 grama de água, o máximo de mercúrio que pode ter é essa quantidade. Então, ele está dizendo assim, que 5,0 a 10 a menos 4 miligramas de mercúrio é o máximo que eu posso ter em o quê? Em 1 grama de água. Então, ele nos deu aqui a massa da água, que é igual a 1 grama. Então, ele está falando que em 1 grama de água, essa é a quantidade de mercúrio que eu posso ter. A quantidade de mercúrio está em miligrama. E a quantidade, a massa de água está em grama. Então, nós precisamos igualar as unidades de medida. Ou passar 1 grama para miligrama, ou passar esse valor de miligrama para grama. Eu sugiro transformarmos a quantidade da água em miligramas, visto que essa quantidade de mercúrio em miligramas é a referência que ele me deu.
transformando essa massa de 1 grama para miligrama, se nós fizermos uma regra de 3 aqui, nós vamos descobrir que 1 grama de água vai equivaler a 1.000 miligramas de água. Agora, como aqui nós temos uma potência, né, de base 10, o que nós podemos fazer para facilitar nossos cálculos? Transformar esse 1.000 miligramas também na potência de base 10. Então, lá na potência de base 10, a nossa vírgula, ela fica o quê? Ela fica aqui, né, no último, após o último, a última unidade, 0. Então, se eu andar essa vírgula para a esquerda, então nós vamos ter 1, 2, 3. Nós vamos andar 3 casas, então eu coloco a base 10, e se eu andei 3 casas, é o númerozinho que vai ser o meu expoente da base. E ele vai ficar aqui, no caso, positivo. Então, nós sabemos que essa quantidade de mercúrio está para 10 a terceira miligramas de água. Por que, professora, 10 a terceira miligramas? Porque nós colocamos aqui na mesma unidade de medida. Só que ele pergunta assim, ó, essa quantidade máxima permitida de mercúrio expressa em ppm é igual. Então, ele quer saber esse valor aqui em ppm, quanto que ele vale. Então, vejamos, nós sabemos que ppm, 1 ppm, equivale a 10 a sexta miligramas de água. Então, eu sei, em 10 a terceira, né, ou seja, em 1.000 miligramas de água, essa é a quantidade de mercúrio. Então, em 1 milhão de partes aqui de água, quanto que vai ter essa quantidade de mercúrio? Então, vou fazer uma regra de 3 simples. Aqui eu coloquei tudo em potência de base 10 para facilitar nosso cálculo. O que nós podemos fazer? Veja, nós temos aqui uma potência de 6, a potência aqui de base 10 com expoente 3. Como são múltiplos, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 10 a terceira, posso cortar esse sexta, e aqui vai ficar 10 a terceira, e aqui fica igual o quê? Igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, eu tenho que x vezes 1 vai ser igual a x. X aqui vai ser igual a 5,0 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a terceira, porque eu simplifiquei. Fazendo-se essa multiplicação, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou conservar aqui o meu número inteiro, e multiplicação de potência de base 10, o que eu faço? Eu conservo a base e eu vou somar os expoentes. Menos 4 com mais 3 vai ser igual a menos 1. Para tirar essa potência, se aqui está negativo, significa que anteriormente a vírgula foi andada para a direita. Então, para tirar essa potência, eu vou andar a casa aqui para a direita. Então, a vírgula está aqui, ela vai vir para antes do 5. Então, vai ficar 0,5 ppm. Essa quantidade máxima que eu voltei em ppm. E olhando as nossas alternativas, então, a nossa resposta seria a letra A. Professora, eu tenho dificuldade para trabalhar com potência. Eu poderia pegar essa potência aqui, esse valor do mercúrio, e retirar ele da minha potência e depois continuar normalmente aqui o meu cálculo? Poderia sim. Então, vejamos aqui, né, uma outra resolução sem trabalhar com potência. Só que aqui, ó, você vai precisar retirar essa potência. Se aqui você quer tirar a potência, se está negativo, você então vai ter que andar a casa para a esquerda. Quantas casas, professora? Nesse caso aqui, 4 casas. Então, veja, se a vírgula está aqui, você vai andar 4 casas para a esquerda. Fazendo essa
movendo a vírgula, então, 4 casas, você terá que aquele valor do mercúrio, ele será 0,0005, o quê? Miligramas de mercúrio para quanto? Ó, 1.000 miligramas de água, porque tem que estar na mesma unidade de medida. 1.000 miligramas de água. Você quer saber quanto que tem desse mercúrio? Em quanto? Em ppm. Então, aqui, o ppm são quantas partes? 1 milhão de partes, miligramas de água. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a regra de 3 normalmente a partir daqui. A diferença é que você tirou da sua potência. Então, se você multiplicar x vezes 1.000, você vai ter que, então, 1.000 vezes x, que vai ser igual, multiplicando 0,0005 por 1 milhão, você vai encontrar que esse valor é 500. Então, isolando o x, você vai ter 500 dividido por 1.000. Então, esse zero com esse zero, você pode cortar para simplificar a sua divisão. Dividindo 5 por 10, você vai encontrar 0,5 ppm. Então, veja, essa é a quantidade. Então, veja, você pode fazer essa resolução ou essa resolução, onde você usou potência e onde você preferiu não usar potência. Então, veja que dá o mesmo resultado. Então, você faça aquela correção que você acha que consegue e tem maior facilidade. Vamos, então, à questão 2, que diz: no rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se, entre outras coisas, conteúdo de 1,5 litro, bicarbonato de cálcio igual a 20 ppm. Então, veja que ele nos deu o volume e nos deu aqui a concentração em ppm. Aí ele diz, com base nesses dados, determine a massa do bicarbonato de cálcio no conteúdo da garrafa. Aí ele nos deu aquela dica lá do exercício anterior. Ó, ppm equivale a miligramas de soluto para 1 litro de solução aquosa. Essa aquosa quer dizer o quê? De água, tá? Que está na presença de água. Se ppm é igual a miligramas por litro, logo, se eu disser que eu tenho 1 ppm, eu vou ter o quê? 1 miligramas por litro. Então, aqui, né, 20 ppm vai ser igual a 20 miligramas por litro. O que nós vamos fazer? Exatamente isso daqui. Se eu tenho 20 ppm, eu vou ter que em 1 litro da minha solução, a quantidade de soluto que eu tenho será de 20 miligramas de quê? Ó, de bicarbonato de sódio, ok? Não vou escrever aqui porque é grande. Então, o bicarbonato de sódio é o meu soluto. Só que eu quero saber quanto que eu tenho de bicarbonato de sódio em 1,5 litro. Então, em 1,5 litro, quanto de bicarbonato de sódio eu tenho? Multiplicando o cruzado, eu tenho que x vezes 1 é x. Então, 1,5 vezes 20. Fazendo-se essa multiplicação, 1,5 vezes 20, eu tenho 30 miligramas. Então, essa é a quantidade de bicarbonato que eu tenho em 1,5 litro da minha solução. Se eu quiser transformar isso daqui, por exemplo, se o exercício estivesse pedindo, por exemplo, em grama, você poderia transformar isso daqui para grama, fazendo uma regra de 3 simples. Então, você encontraria que seria em gramas 0,03. O exercício não pediu, tá? Mas tem que ficar atento se ele está pedindo, hein? Qual a unidade de medida que ele está pedindo aqui neste momento. Então, essas são as duas questões da atividade 7 que corresponde a ppm.